Bom, pessoal, a aula de hoje é sobre um assunto do qual eu gosto muito. É um dos assuntos que eu acho mais interessantes para a gente estudar. É sobre a formação das palavras. A gente sabe que na língua existem inúmeras palavras e já fizeram um levantamento de milhares de palavras que compõem a língua e nós vamos aprender hoje algumas maneiras pelas quais as palavras se formam. Então, é isso que nós vamos estudar hoje, especialmente acrescentando algo no início ou no fim de palavras originais, chamadas de palavras primitivas. Aí as novas palavras são as palavras derivadas. Então nós vamos passando passo a passo aqui. Eu vou chamar a atenção de vocês para essas palavras que estão sublinhadas. Aqui no primeiro texto, um poema de Carlos Drummond de Andrade, intitulado Amar, que diz assim: que pode uma criatura, se não entre criaturas amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar? Então as palavras mal amar ou mal amar e desamar estão aí sublinhadas. Essas palavras estão sublinhadas aqui porque elas são palavras derivadas de uma palavra original. E aí nós vamos saber como é que essas palavras se formaram mais à frente. Aqui um trecho de uma crônica de Marta Medeiros, chamada Transplante de Amor. Nós temos aqui gastrite, é uma inflamação do estômago. Apendicite é uma inflamação do apêndice. Otite é uma inflamação dos ouvidos. Paixonite é uma inflamação do quê? Notem que gastrite, apendicite, otite e paixonite estão sublinhadas. O que essas palavras têm em comum? O que elas significam? Você seria capaz de dizer? O que elas têm em comum? A gente já pode dizer aqui. Elas terminam com it. Está vendo? Todas elas terminam com it. E o que significam? Realmente é isso que ela está dizendo aqui. Só que paixonite significa o quê? O que vocês acham? Responde aí para si mesmo. Nesse segundo trecho aqui, nós temos escolha: ganhar um beijinho ou um beijo? Deslocar um dinheirinho, descolar um dinheirinho ou ganhar dinheiro? Comprar um carrinho ou um carro? A maneira como falamos revela como nos sentimos, se fazendo conquistas ou recebendo esmolas da vida. É mais um texto aqui de Marta Medeiros. Notem que aqui temos beijinho, dinheirinho, carrinho. Beijinho veio da palavra beijo, dinheirinho da palavra dinheiro e carrinho da palavra carro. E o que aconteceu aqui com essas palavras? A essa palavra, que é a palavra primitiva, se acrescentou um final, inho. A essa palavra primitiva também se acrescentou o mesmo final, inho. E também o mesmo aconteceu entre carro e carrinho. Mais um poema aqui, de Manuel Bandeira, Cartas de Meu Avô. E aqui nós vamos ver um trecho. A chuva em gotas glaciais chora monotonamente, e enquanto anoitece, vou lendo, sossegado e só, as cartas que meu avô escrevia à minha avó. Cartas de antes do noivado, cartas de amor que começa inquieto, maravilhado e sem saber o que peça. Aqui nós temos monotonamente, anoitece, sossegado, noivado, inquieto e maravilhado, que são palavras que estão aqui sublinhadas. Então, observando essas palavras, é possível perceber se elas se relacionam a outras palavras, isto é, se dentro delas existe outra palavra. O que é que vocês poderiam dizer? Claro que sim. Em algumas, essa palavra original fica um pouco mudada, mas a gente é capaz de dizer, por exemplo, monotonamente vem de monótono, de monotonia. Anoitece vem de noite, sossegado vem de sossego, noivado vem de noivar, inquieto vem de quieto,
Maravilhado vem de maravilha. Então, são palavras derivadas de outras palavras que já existem na nossa língua. Essa é uma maneira de criar novas palavras na língua, de formar novas palavras na língua. Se vocês observaram com atenção, todas as palavras sublinhadas tinham em comum o fato de serem derivadas de outras palavras, isto é, elas são formadas a partir de uma palavra base que chamamos de palavra primitiva. Então, a palavra original é a palavra primitiva e a palavra que se formou a partir dela é a palavra derivada. Sufixos e prefixos são partes que são acrescentadas a essa palavra primitiva e formam novas palavras a partir do acréscimo de sufixos e prefixos. Vamos ver aqui alguns exemplos. Temos as palavras pedra e ferro, que são palavras primitivas. E temos aqui pedraria e ferreiro, que são palavras derivadas. Pedraria derivou de pedra, ferreiro derivou de ferro. O que é que aconteceu? Quando se acrescenta algo antes da palavra primitiva, essa parte antes, no início da palavra primitiva, é chamada de prefixo. E a parte que é acrescentada depois ou no final da palavra primitiva é chamada de sufixo. A palavra primitiva, quase toda ela, a parte dela que não muda, é chamada de radical. Radical vem de raiz. Raiz, tá? Então, quando você estiver pensando nisso, nesse assunto, para tentar fixar melhor, para você lembrar melhor, você vai lembrar do seguinte. Tem uma parte da palavra que é como se fosse a raiz de uma árvore. Ela fica lá. As folhas nascem, caem. Algumas árvores têm flores, frutos, mas a raiz permanece. Então, a raiz é o que permanece. E aí, nós vamos fazer uma ligação, uma comparação com a palavra. Aquela parte da palavra que permanece, tanto faz acrescentar prefixo quanto sufixo, é o radical. Radical vem de raiz, só para você fixar. Então, se a gente pega a palavra, eu vou colocar uma palavra aqui, realismo. É uma palavra que é mais comum dessas que estão aqui. Realismo vem da palavra real. Então, à palavra real, nós acrescentamos ismo. Ismo, então, como foi acrescentado no final do radical, é sufixo. Retroceder vem da palavra ceder. Retro é o que foi acrescentado antes do radical. Então, se foi acrescentado antes, é um prefixo. Pré é o que vem antes, sufixo é o que vem depois do radical. Essas partes são muito importantes para se formar novas palavras na língua. Então, aqui nós temos, por exemplo, a palavra nascer, que é a palavra primitiva, e da palavra nascer foram acrescentados renascer, renascido, nascimento, nascitudo. Foram formadas novas palavras pelo acréscimo de novos elementos, que são chamados morfemas, que são prefixo e sufixo. Uma parte dos prefixos e sufixos da língua portuguesa tem origem no grego e no latim. Muitas dessas palavras que nós falamos têm origem nas línguas grega e latina. Por quê? Porque o português é uma língua, dentre as línguas que existem, é uma língua nova. O latim e o grego são línguas muito mais antigas. E, para a formação da língua portuguesa, também outras línguas fizeram parte. A língua portuguesa nasceu da língua latina. A língua latina era a língua falada por todo o Império Romano, que dominou quase toda a Europa na época da Antiguidade e que teve também grande influência da língua grega. Por isso,
essa língua portuguesa foi... A língua latina depois se espalhou, foi misturada com línguas originais, que eram faladas em várias regiões, e essas línguas foram se modificando e modificando até a própria língua latina. E aí foram surgindo as novas línguas, como é o caso da língua portuguesa. Então vamos ver aqui alguns prefixos de origem grega que são utilizadas na nossa língua portuguesa. Por exemplo, a palavra agrônomo, a palavra agropecuária, a palavra agricultura, são palavras que têm origem na língua grega, na palavra agro, que corresponde a campo, a lugar onde se planta. Então, por isso nós temos essas palavras aí formadas com prefixos, ou seja, partes no início da palavra de origem grega. Também temos prefixos de origem latina. Por exemplo, bis ou bi. A palavra bicampeão, por exemplo, tem essa influência aqui da origem latina, com o termo bi, que é um prefixo, porque está antes, que significa repetição. Ou seja, um bicampeão é um campeão que está repetindo esse campeonato aí, repetindo esse título. Certo? Espero que com isso vocês tenham entendido melhor esse assunto de hoje.